E aí, galera, hoje eu vou trazer aqui a última questão objetiva do ITA 2018, que tem o seguinte enunciado: x mais y igual a 1, x ao cubo mais y ao cubo é igual a c ao quadrado. Então, para que valores de c que a gente vai ter, então, a solução desse sistema sendo o conjunto dos reais, tá? Ou seja, soluções reais. Beleza, eu vou apagar isso aqui, porque então vai ocupar o quadro. E qual a ideia? Para a gente encontrar, então, os valores para ser que isso então seja um sistema com soluções reais, a gente tem que lembrar de uma faturação muito importante, que é o quê? Que x ao cubo mais y ao cubo vai ser igual ao quê? X mais y vezes x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado. Beleza, agora eu vou provar isso aqui rapidinho para vocês. Tá. Outro produto notável também muito importante para a gente realizar essa prova, então, é o quê? É saber que x mais y ao cubo é o quê? X ao cubo mais 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado mais y ao cubo. Tranquilo, mas como eu quero encontrar os valores, então, que correspondem a x ao cubo mais y ao cubo, eu vou pegar 3x ao quadrado y e o 3y ao quadrado e passar para o outro lado negativo, tá? Então, beleza, vai ficar que x ao cubo mais y ao cubo é igual a x mais y ao cubo menos 3x ao quadrado menos 3xy ao quadrado. Eu posso escrever isso aqui como x mais y vezes x mais y ao quadrado, né? Por exemplo, você pode escrever o número z ao cubo como z vezes c vezes c. Pode. Porque isso aqui seria a mesma coisa que z mais... A gente poderia escrever dessa forma, não poderia? Então, só que eu vou fazer essa analogia para aqui. Nem deu para ver vocês, né? Vou colocar aqui rapidinho para vocês verem. Posso falar que z ao cubo é igual a z ao quadrado vezes z, porque a gente pode então escrever z ao quadrado mais 1, então ficaria z ao cubo. Entendem o que eu estou dizendo? Então, rapidamente aqui, falar que isso aqui vai ser igual a x mais y vezes x mais y ao quadrado menos. Eu vou colocar aqui o menos 3 mais y, o menos 3xy em evidência, tá bom? Então, por consequência, a gente vai ter o seguinte. Ficaria menos 3xy vezes. Qual o termo que então estaria faltando aqui? O x. E aqui? O y. Então, mais y. Então tá. O que eu vou colocar em evidência? O x mais y, que é o único que eu posso colocar em evidência. Então, vamos colocar o x mais y em evidência. Logo, vamos encontrar x mais y vezes x mais y ao quadrado menos 3xy. Sendo então... Nossa, eu dupliquei aqui então os parênteses, beleza. Tranquilo. Eu vou fazer esse produto notável. Então vai ficar o quê? X, isso aqui vai ser igual a x mais y vezes x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado menos 3xy. 2xy menos 3xy menos xy, né? Então, a gente encontra que o valor disso daqui é igual a x mais y vezes x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado. Portanto, olha aqui. Tá aprovado, então. Beleza. Sabendo disso, a gente viu no enunciado que exatamente essa expressão estava sendo igualada a c ao quadrado. Não estava? Então, eu posso falar que isso daqui é igual a c ao quadrado. Mas a gente tem que lembrar que também que x mais y está sendo dado como 1. Então, isso aqui vai ser igual a 1. Portanto, a gente literalmente ignora o 1, né? Não serve para nada pra gente. Pois multiplicar por 1 é multiplicar por ele mesmo.
multiplicar por 1 é a mesma coisa que deixar o próprio valor que tem. Então ficaria o quê? X ao quadrado menos xy mais y ao quadrado menos c ao quadrado igual a zero. Por quê? Porque eu passei para o lado negativo. Na verdade não é passar para o lado negativo, seria aqui subtrair num lado c ao quadrado, subtrair no outro c ao quadrado para então manter igualdade. Porém a gente fala passar para o lado negativo para ficar mais convencional da gente entender e ficar mais fácil, né? De ensinar, por exemplo, nos colégios e tal. E então, o que eu posso fazer aqui? A gente viu, vou até colocar aqui de novo, que x mais y igual a 1. Eu vou colocar o x sozinho. Então eu vou passar o y para o outro lado negativo. Então o quê? Vai ficar que x é igual a 1 menos y. Portanto, se eu quiser deixar isso daqui só com valores de c, que no caso seria c ao quadrado, e de y, eu poderia simplesmente fazer essa substituição aqui e aqui. E o que a gente encontraria? A gente vai encontrar, no final desse processo, então, a gente vai encontrar uma função polinomial do segundo grau. Só que se você for perceber, ele está pedindo apenas soluções reais. Então, por consequência, o que acontece? O discriminante tem que ser maior ou igual a zero. Por ele ser maior ou igual a zero, ele vai apresentar ou uma solução apenas ou duas. Como ele não especificou, ele só quer saber que tenha soluções reais. Então essa é a ideia. Tá, então vou substituir aqui o x por 1 menos y. Então ficaria o quê? Que 1 menos y ao quadrado menos 1 menos y vezes y mais y ao quadrado menos c ao quadrado igual a zero. Desenvolver o produto notável vai ficar o quê? Que 1 menos 2y mais y ao quadrado menos. Ficaria aqui dentro, ficaria y menos y ao quadrado, então ficaria menos y mais y ao quadrado, certo? E aqui vai ficar o mesmo valor, y ao quadrado menos c ao quadrado igual a zero. Y ao quadrado mais y ao quadrado mais y ao quadrado, 3y ao quadrado, né? Então 3y ao quadrado, beleza. Menos y, menos 2y, menos 3y. E 1 sozinho aqui, então vai ficar mais 1 menos c ao quadrado igual a zero. Então, olha isso daqui. Se eu, por exemplo, falasse que isso daqui fosse igual a... No caso, eu poderia escrever isso daí como uma função polinomial do segundo grau. Se somente c, eu falar então que a f de y fosse igual a zero. Então, a gente estaria encontrando as raízes dessa função, certo? Então, exatamente isso. Então, o que eu vou fazer agora? Vou apagar aqui para ficar mais centralizado. Então tá, a gente vai ter 3y ao quadrado menos 3y mais 1 menos c ao quadrado igual a zero. Beleza. Então, lembrando aquela questão dos discriminantes. Se for maior ou igual a zero, vai assumir valores reais a solução. Então, por consequência, vai ficar o quê? Que b ao quadrado, quem é b? Menos 3, então vai ficar 9. Menos 4 vezes a, quem é a? 3 vezes 1 menos c ao quadrado. Não pode esquecer, tem que ser maior ou igual a zero. Então, logo vai ficar o quê? 9 menos 12 vezes 1, 12. Menos 12 vezes menos c ao quadrado, mais 12c ao quadrado, tem que ser maior ou igual a zero. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui vai ficar o quê? Menos 3. Então, vou passar para o outro lado, né? Vou fazer de um jeito mais teórico aqui. Ficaria o quê? Menos 3. Aí, por aqui, eu estou somando mais 3, então não tem como modificar nada. Ficaria o quê? Mais 3, né? Isso. Então, aqui vai ficar zero. Então, 12c ao quadrado é maior ou igual a 3. Portanto, c ao quadrado é maior ou igual a 3 dividido por 12. Logo, c ao quadrado é maior ou igual a 1/4. Tranquilo. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa. Que a gente está falando de função de inequação quadrática. E por ser inequação quadrática, a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante.
que eu vou passar esse valor aqui por outro lado. Como é que vai ficar? Vai ficar que C ao quadrado menos 1/4 tem que ser maior ou igual a zero. Certo? Se eu escrever aqui, trazer o gráfico rapidamente dessa função, parábola voltada para cima, correto? Com cavidade voltada para cima. E quais vão ser as raízes? Para saber, seria pegar isso daqui igual a zero. Ficaria o quê? Que C ao quadrado menos 1/4 seria igual a zero. Então, o C ao quadrado é igual a 1/4. Portanto, C, tá aparecendo? Tá. É igual a mais ou menos 1/2. Beleza. Sendo então mais ou menos 1/2, então quem vai ser as raízes? A primeira raiz, que vai ser esta, é menos 1/2. E esta, 1/2. Agora, analisa f de x. F de x aqui é o quê? Já que esse daqui é o eixo das abscissas, é menor que zero. E aqui? Menor que zero, menor que zero. Só que quais valores que ele está pedindo? Maiores ou iguais a zero? Logo, a raiz inclui. Portanto, quais são os intervalos que a gente vai ter? Este intervalo e este intervalo. Beleza? Então, como que você vai representar esse intervalo? Você pode representar de duas formas. Falar o quê? Que x é menor ou igual a menos 1/2 ou x é maior ou igual a 1/2. Só que, como a questão está pedindo o intervalo da reta real, então a gente pode escrever como aberto em menos infinito, fechado em menos 1/2, união. Meu Deus, qual é a minha união? União, fechado, 1/2, aberto e mais infinito. Beleza. É uma das questões mais fáceis do ITA, né? Por causa que envolve conceitos bem simples e que você aprende no primeiro ano. Então, só que, claramente, como a gente sabe que o ITA ele cobra conteúdo de todo o ensino médio, só que de uma forma bem aprofundada, então era de se esperar ter uma questão desse tipo. Não é difícil, mas para quem não soubesse a fatoração do x ao cubo mais y ao cubo, não ia conseguir fazer essa questão. Mesmo que eu tenho certeza absoluta que quem vai cursar o ITA teria que saber isso daí, porque é uma produto notável quase que obrigatório para você fazer o ITA, ainda mais porque ele cobra bastante sistema e pode também até envolver em polinômio. E além disso, a própria questão do ITA, né? Porque sempre coloca alguma coisa, alguma questão que leve à fatoração. Ou seja, fatoração no ITA é quase que obrigatório, porém não é um assunto. Isso que é muito interessante. Então, é isso daí a questão. Eu acho que a alternativa seria E, né? Então, valeu. Se vocês quiserem questões do ITA, do IME, só vocês falarem aí. Essa daí é bem interessante. Talvez, eu acho que é a segunda mais fácil da prova. Porque a primeira que envolve apenas saber quanto que é x mais y ao cubo. E de fazer, então, a relação entre o valor que está dando no enunciado. Que seria, então, a segunda questão da prova. Muito simples também. Que você aprende no 8º, 7º ano, tá? Valeu aí. Se tiverem qualquer dúvida, é só perguntarem. Valeu!